do resumo da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta temporada, chegamos finalmente na sexta e última temporada, onde aqui, para fechar o ciclo, retorna alguns personagens que acredito que a maioria gosta, e claro, onde tivemos muita reviravolta. Mas sem enrolação, vamos ao resumo da sexta temporada. Tudo começa com Leon e a Heidi tendo o pior encontro, porque, se pergunta você, o carro furou o pneu e eles não têm um pneu reserva. Mas aí do nada, um carro vem em direção a eles devagar e bate. Então, quando vão olhar, só encontram um moleque assustado, falando para não deixarem levar ele também. E uma curiosidade sobre esse moleque, ele atuou em Wolfpack também, a série que o Jeff Davis estava na liderança, que infelizmente foi cancelada. Mas tem um resumo da primeira temporada também, vão lá assistir depois. Continuando, o Leon leva um moleque que se chama Alex para a delegacia, e então o xerife chama o Scott Styles, e através das garras do Scott, ele entra na mente do moleque e vê o que aconteceu. Um cara no cavalo quebra o vidro do carro com um tiro e pega a mãe e o pai do moleque e depois some. Eles então, para tentar descobrir com o que estão lidando, levam a Lydia até o carro dos pais do menino, mas não descobrem nada. E aí a Malia aparece e agora tem a forma Lupus de novo. Depois que absorveu todo o poder da mãe dela, ficou bem mais poderosa. Ela e a Lydia não descobrem nada, mas o Styles, junto do Scott, descobre que o tal cavaleiro possa ter usado uma munição mágica para ter conseguido quebrar o vidro do carro. No outro dia, as alunas da classe ficam apaixonadas pelo novo professor, o Douglas Garrett, mas esse não é o foco. O Mason descobre que as bússolas não estão marcando o norte certo e decide seguir. Enquanto isso, no fim da aula, o Scott e Styles vão até a casa do moleque e ao entrar na casa tudo sumiu, não tem móveis nem nada, mas o quarto do moleque continua intacto. O Scott então ouve um barulho e vai verificar, e então encontra o Mason e o Leon, porque a bússola levou eles até a casa do moleque. Já o Styles, enquanto olhava no quarto do Alex, acaba vendo um cavaleiro e ele atira no Styles, mas erra tudo, e então some. Após isso, o Styles fala que os pais do moleque foram apagados, e quando entra no quarto do menino de novo, tudo sumiu. Logo depois, o Styles vai conversar com a Lydia, e ela fala que o cavaleiro faz parte da caçada selvagem, que levam pessoas e apagam eles da realidade. E se liga nessa cena. Lydia, você é demais, eu vou te dar um beijo. Nem pensar. Tá bem, sem beijo. Eu vou resistir. É, cara, um novo casal se aproxima por aí. O Styles fala para Scott sobre os Cavaleiros Fantasmas e a caçada selvagem, e percebe que o moleque, o Alex, vai ser o próximo a ser levado. Em paralelo a isso, o Leon e a Heidi sentem um cheiro de sangue, e quando vão atrás, acabam encontrando um corpo na escola. Já o Alex, o moleque, acaba sendo levado pela caçada selvagem, e quando o Scott e Styles aparecem perguntando sobre onde ele está, ninguém mais se lembra dele. Eles então acham que o Leon e a Heidi vão ser os próximos, e quando o Styles vai atrás deles, adivinha, ninguém mais reconhece ele. Qual o teu nome? E quando vai até o seu pai, ele também não se lembra dele, nem o Scott se lembra dele mais. Mas a Lydia sim, e quando ela fala para a Malia, ela também não se lembra do Styles. Então a Lydia vai até ele, mas os cavaleiros já estão atrás do Styles, e rola essa cena. Eu vou ser apagado, tá? E você vai me esquecer. Não vou. Lydia, você vai. Apenas tente achar um jeito de se lembrar de mim. Lembra que a primeira garota com quem eu dancei foi você? Lembra que eu era afim de você no primeiro ano, e no segundo, e no terceiro? Lembre que salvou a minha vida. E você salvou a minha. Lembre-se que eu te amo. Sim, o Styles foi pego e apagado da realidade. No outro dia na escola, enquanto espera o Mason, o Corey começa a sentir algo estranho, e quando vai atrás do seu namorado, a porta da escola se abre e ele fica invisível, e então ele consegue ver os cavaleiros. É como se ele entrasse na realidade deles quando fica invisível. Tem até a teoria de que ele possa ser parte de Cavaleiro Fantasma também, por conta desse poder dele. Enfim, ele manda mensagem para o Mason ir até a biblioteca, e lá eles veem o cavaleiro levando um dos alunos, e depois vão embora. O Mason fala para o Scott e o Leon que os cavaleiros estavam lá, e quando pergunta se eles levaram alguém, eles falam que não, já que né, o moleque foi apagado da realidade, ou seja, eles não se lembram dele. Enquanto isso, a Lydia fica ouvindo a voz de Styles antes de ser levado, mas não sabe que a voz é a dele. Após isso, o Scott vai conversar com o Deaton sobre o para-brisa que o Styles tinha pego, e que ele não se lembra por que está com ele. O Scott fala que sente que tem que se lembrar de alguém, mas não sabe de quem. E então o Deaton fala que pode ser o subconsciente dele tentando ajudar. A Malia também tá assim, agora que o Styles foi apagado. Ela tá meio sem controle, porque foi ele que ajudou ela a ter. E como nem ele, nem nada relacionado a ele existe mais, ela não tem mais esse controle. E se lembra que antes ela ficava presa em correntes, mas nem o Scott nem a Lydia ajudava ela, era o Styles. Ou seja, ela também tá sentindo que algo tá faltando na vida dela. Logo depois, o Scott chama elas para a floresta e fala que ele acordou lá, porque se lembra dessa floresta, de quando ele foi transformado, mas não sabe como ele foi parar lá. Só sabe que estava atrás de um corpo, que ele também não sabe como ficou sabendo que ali tinha um. Então ambos se lembram. O Scott sabe que tinha um melhor amigo, a Malia sabe que alguém prendia ela na lua cheia, e a Lydia se lembra que tinha que encontrar alguém. Ele só não sabe quem é essa pessoa. Logo depois, o Pel
Styles fala que tem alguém roubando o Gazélio há meses. E então ele fala para o xerife que a mulher dele está esperando ele na sala. E sim, a Cláudia, a mãe do Styles, a falecida esposa do xerife, está de volta. E vocês devem estar se perguntando como ela está de volta, sendo que ela estava morta. Basicamente, quando o Styles foi levado, o xerife ficou meio que com um vazio. E para preencher ele, os cavaleiros trouxeram a ex-mulher dele. Mas spoiler, não é a Cláudia verdadeira. É só alguém para preencher o espaço que iria ficar faltando. Enquanto isso, a Lídia tenta se lembrar da pessoa que ambos perderam. Mas a única coisa que ela escreve é o nome Styles. No outro dia, o Douglas começa a tossir bastante. E então nos é mostrado que ele é o Alpha que estava no tanque dos Médicos do Medo. E que após sair ficou com sequelas. Ou seja, para ajudar, ele fica respirando o Gazélio. E sim, é ele que está roubando. Inclusive, o cara tem uma cura absurda. Ele saiu desse estado que tava para esse estado rapidão, tá ligado? Em paralelo a isso, durante uma prova, a Malia acaba ficando nervosa e se transforma. Então a Lídia e o Scott vai ajudar ela. E após voltar ao normal, o Scott fala que isso possa ter alguma coisa a ver com o tal Styles, que eles não sabem quem é. E aí o xerife fala que é um homem. Ele explica que é um apelido de família, que ele nunca usou, mas o pai dele sim. Scott pergunta se eles podem conversar com o pai dele, mas o xerife não deixa. Então a Lídia vê uma velha passando, e quando ela segue, a velha fica parada em frente a uma parede, que spoiler, era onde ficava o quarto do Styles. Mas antes que ela possa perguntar algo, a velha some. Enquanto isso, o Goat e a Argent vai até o necrotério, verificar o corpo que o Leon tinha achado na escola. E então descobrimos que tem uma marca de mordida no crânio, feita por um lobisomem. E detalhe, não é o único corpo achado com essa mordida não. Passando por Scott, ele, a Lídia e a Malia vão até o pai do xerife escondidos. Mas antes, o Leon fala que tem uma menina que teve a sua irmã levada. E o Scott fala para ele achar um lugar seguro e proteger ela. Ele então, junto do seu bando, vai até o pai do xerife, que se chama Eli, e pergunta se ele conhece eles, mas ele não conhece. E ainda descobre que o cara tem demência. Já o Leon dá uma festa na casa do Scott, porque lá é o lugar mais seguro para a menina, né? Voltando para o Alpha, eles não conseguem nada com o velho. E o xerife aparece, se briga com eles, mas se liga nisso. Vá rastejando até sua esposa morta e seu filho fracassado. Enquanto na casa do Scott, o cavaleiro aparece e a menina que teve a sua irmã levada vê ele. E então o Corey fica invisível para conseguir ver ele também, mas acaba tocando nele, o que faz todos conseguirem ver o cavaleiro. E uma coisa que não falei antes, mas o cavaleiro só leva quem vê eles, e agora todos conseguem ver. O pessoal, claro, mete o pé de lá, e quando o cavaleiro vai tentar pegar a menina, não consegue, porque tem uma barreira de tramazeira. Ele então começa a bater o chicote na barreira, até conseguir quebrá-la. E quando pega a menina, o Pels aparece, e o cavaleiro fica cara a cara com ele, e depois some. E por que isso aconteceu? Calma que ainda tem história. Após isso, o xerife vai até o Scott e fala que quando ele e a Cláudia eram jovens e estavam pensando em ter filhos, ele fala que queria colocar o nome do pai dela no filho. E como todos nós sabemos, o nome verdadeiro de Styles não é Styles, e sim é esse que tá aparecendo aí. E aí o xerife fala que a Cláudia tinha dito que não importa o nome que seria colocado, iriam chamar ele de Styles. Ou seja, alguém tá conseguindo se lembrar do filho aí. No final, nos é mostrado Douglas matando um cara e mordendo seu crânio e roubando a glândula pineal para comer. E o motivo eu vou deixar para o Agent explicar. Por que matar por isso? Dizem que a alma se concentra na glândula pineal, um canal para expressar nossas almas através de ações físicas. Então alguém ou alguma coisa tá abrindo cabeças para roubar almas. Parece que sim. Ou seja, o Douglas tá meio que roubando almas. E o motivo, calma que logo eu falo. No outro dia, o Mason descobre que os cavaleiros usam um raio para se locomover. E fala por Scott que debaixo da terra talvez eles não consigam chegar. Então Scott fala que vão colocar os alunos da festa no bunker do Agent. Ao anoitecer, eles levam todos, mas ainda faltam 3. Então Scott, Leon e Corey vão atrás deles. Ao chegar na escola, adivinha, os 3 estão jogando lacrosse. Ou seja, eles vão ter que jogar também. Durante o jogo, o Mason percebe que o motivo do cavaleiro ter ido embora foi por conta do Pels. Então ele fala para a Hayden chamar ele. E aí do nada começa a chover e os cavaleiros aparecem e começam a pegar todos da arquibancada. Então o Pels aparece, se transforma, mas quando vai pra cima dele o cavaleiro atira e destransforma o Pels. Enquanto o Scott socateia, eles são cercados, mas os cavaleiros só pegam os figurantes, inclusive a menina também. Já no bunker, os cavaleiros aparecem e pegam todos que estavam lá, menos a Malia e o Agent. E no final o Leon vira capitão do time, por ter sido o único a ficar no campo quando a chuva começou. E depois que todos vão embora, ele fala que quer pegar um dos cavaleiros e manda os amigos irem embora. Mas adivinha, eles não vão e seguem ele, que nem a Alice e o Styles seguiu o Scott na segunda temporada. Será que vem um futuro Alpha genuíno aí? Depois de 3 episódios sem o Styles, finalmente nos é mostrado ele. Não só ele, como também todos os cavaleiros pegaram. Ele pergunta onde estão, e os segurantes falam que estão em uma estação de trem, que na verdade é uma realidade alternativa dos cavaleiros, onde eles deixam as pessoas antes de levarem todos para sei lá onde. E falando neles, eles brotam do nada, com mais pessoas. E adivinha quem aparece? Sim, o Peter, o grande inimigo do fogo. Eu entendi a referência.
Após os cavaleiros saírem, todos voltam para os seus lugares, e eles ficam em estado de transe, achando que estão mesmo esperando o trem. Mas aí o Styles abre a mente do Peter, e fala que a última vez que viu ele estava preso na Casa Ashen. O Peter fala que a energia da Casa Ashen caiu, e ele saiu de lá. E então descobrimos que o Peter tá aí há 3 meses, e revela para o Styles que esse lugar não é real, porque Beacon Hills não tem uma estação de trem. O Styles tenta sair de lá pelas portas, mas não dá certo, já que todas levam ele no mesmo lugar. E então Peter percebe que tem um cara vigiando eles, e quando vão confrontá-lo, ele fala que a única saída é por onde os cavaleiros passam. Ao chegar perto, eles ficam com medo, e sim, esse medo é real. Os cavaleiros fazem isso, manipulam eles para que eles não possam passar. Mas aí o Peter passa, e o moleque e o Styles também. Em paralelo a isso, a Lydia vê o Jeep do Styles sendo rebocado, e vai até ele e paga uma multa para não ser rebocado. A multa é de 150. Em dinheiro. 150? Essa coisa nem vale tudo isso. Pô, qual é, Scott? Tá jogando o verdadeiro imortal da série, assim na cara dura. Voltando para o trio, eles veem os cavaleiros entrando de novo, e acham que lá pode ser a saída deles. Então o moleque fala que é só pular nas costas deles e atravessar. Mas quando ele faz isso... eu acho que não deu muito certo não. O Peter desiste de tentar sair, mas o Styles acha que alguém vai conseguir se lembrar dele. Você entendeu? Nós não existimos. Alguém vai se lembrar de mim. Seja a Lydia ou o Scott, a Malia, alguém, eles vão me encontrar. Tá, eles vão vir atrás de mim, mas quem vai querer procurar você? Peter, errado ele não tá. Após isso, o Styles percebe que alguém fica avisando que o trem tá atrasado. E quando ele segue o fio do alto-falante, encontra uma sala de comunicação. Após mexer nos fios, o rádio do Jeep começa a fazer barulho. Então Scott, Lydia e Malia vão verificar. E percebe que tem um cheiro deles lá, mesmo achando que nunca estiveram no Jeep. E então descobre que ele está no nome da mãe do Styles. Ao falar com ela fala que o Jeep foi roubado e não sabe como ele foi parar na escola. Em paralelo a isso, os cavaleiros voltam novamente. E então Peter decide sair de lá, já que ele não é humano. E o Styles fala que se ele conseguir é pra falar com o Scott sobre ele. E então ele monta com um dos cavaleiros e atravessa, mas ao sair ele é todo queimado e lança um rugido que faz com que a Malia e o Scott ouçam. E ao chegar até ele, eles se lembram do Peter e ele entrega a chave do Jeep para a Malia. Eles conseguem ligar o Jeep com a chave. E já o Styles, ele mexe nos fios lá e se comunica com o Scott e a Lydia. Ah, meu Deus, você me conhece? Se lembra de mim? Você lembra da última coisa que eu disse? Você disse, lembre que eu te amo. Ele fala para eles encontrarem Canaã e depois desliga. Após isso, a Lydia entra no banheiro e do nada começa a seguir uma mulher. E aí os cavaleiros aparecem e levam todos, menos a mulher. E adivinha que cidade é essa? Sim, Canaã. Enquanto isso, o Agent está ferido por conta da toxina do chicote dos cavaleiros. Já Lydia, Malia e Scott vão até Canaã e descobrem que é uma cidade fantasma. Mas aí do nada um garotinho aparece e sai correndo. E eles seguem ele até uma casa, onde aparece uma velha. E ela é aquela mulher que não foi levada pelos cavaleiros. Eles perguntam o que aconteceu com as pessoas da cidade, mas a velha não quer falar e fica puta. E quando vão sair, ela fecha a porta. O menino do nada aparece e chama o Scott e a Malia, e eles vão. E aí descobrimos que o moleque já morreu, ou seja, ele é igual a Cláudia, não é real, é só alguém que os cavaleiros mandam para preencher um vazio. Enquanto isso, a Lydia conversa com a velha e fala sobre a caçada selvagem, mas aí a velha grita do nada e bota a Lydia pra voar. E então descobrimos que ela é uma Banshee também. Após isso, as duas gritam ao mesmo tempo e nos é mostrado de novo o dia que todos sumiram, mas eles não levaram a velha, porque ela é uma Banshee também. Ou seja, se aconteceu mesmo em Beacon Hills, a Lydia será a única na cidade. Eles não vão levar ela. Após descobrir isso, a Alcateia vão embora. E em paralelo a isso, o Agent manda a Melissa pegar 9 ervas poderosas, que juntas podem curar qualquer toxina e ferida. Então ela vai atrás e consegue. E assim salva o Agent. Já o Leon e a Hayley vão até o laboratório da escola para pegar algumas coisas. E encontram o Douglas tentando montar a mesma coisa que eles para capturar um cavaleiro. Então juntos vão trabalhar nisso. Mas ainda falta alguma coisa para absorver um raio. Então o Leon decide trazer o Theo de volta, já que ele tem o poder do Josh de eletricidade. A Noshiko entrega a eles a espada da Kira. E assim trazem o Theo de volta. Mas quando testam com ele um pouco da eletricidade de um raio, ele voa longe. E descobre que ele não tem mais o poder do Josh, nem o da Tracy. Então quando o Leon pensa em mandar de volta para onde estava, ele pergunta quem tá no comando. Cadê o Scott? Cadê o Styles? E sim, ele se lembra do Styles. Então o Leon resolve não mandar ele ainda. Após isso, o Scott volta para casa e vê o Theo e fica puto da vida. E aí nos é mostrado o que estava acontecendo com o Theo. Ele estava em um loop onde toda vez a sua irmã aparecia e tirava o seu coração. É basicamente uma tortura infinita aí. Voltando para o futuro, o Leon quer usar o Theo, já que graças aos médicos do medo, o cara sabe tudo sobre a caçada selvagem. Então mesmo Scott ficando meio assim, ele aceita porque o Leon fala que vai assumir a responsabilidade aí. Enquanto isso, o xerife faz um buraco na parede que a Lydia estava olhando e encontra um quarto que ele acha que pode ser do Styles. No outro dia, o Theo leva eles até o transformador dos médicos do medo, onde podem meio que trazer um cavaleiro fantasma até eles através de um raio e vão prender ele na jaula com tramazeira ao redor. Em paralelo
Paralelo a isso, a Malia pede para a Melissa curar o Peter, e com as 9 ervas ele consegue se curar por completo. Voltando para a Alcateia, eles invocam o Cavaleiro e conseguem prender ele na jaula. Só que ao tentar conversar com ele, o Cavaleiro não fala nada, e então mesmo percebe que eles não têm medo do Paris. Ele estava tentando comunicar com ele quando estava na casa do Scott aquele dia. Na verdade, não com ele, e sim com o Cão do Inferno. E aí ele chama o Paris, mas aí do nada ele se transforma e tenta tirar o Cavaleiro da jaula. Só que o Scott e o Leon tiram ele daí. E então o Douglas aparece e manda o Theo quebrar a barreira. E aí o cara mata o Cavaleiro, partindo seu crânio ao meio, e come a sua glândula pineal. E por que ele fez isso, se pergunta você? Porque assim ele absorve o poder e passa a ter os poderes de um cavaleiro. E para testar se isso realmente funciona, ele apaga o core da realidade. Logo depois nos é mostrado um flashback de 1943, onde o Douglas, o líder de um exército nazista, quer usar a caçada selvagem como seu próprio exército. E então esse velho fica fazendo perguntas sobre como ele vai controlar eles. E então Douglas mata o velho. Após isso, o xerife está se lembrando do Styles, e as coisas dele começam a aparecer no quarto novamente. Enquanto isso, quase toda Beacon Hills foi levada, e o Scott quer transformar o Styles para tirar ele da caçada, para que assim ele possa ajudar a tirar todos de lá. Então o plano é resgatar o Styles para ele bolar um plano. Já pode calar a boca. Peter, como sempre, sendo o único sensato. E dessa vez ele não está errado não, hein? Em paralelo, a Melissa e o Ash vão até o local onde o Cavaleiro foi preso. E então o Douglas aparece, falando que ele está atrás do Cão do Inferno, e obriga eles a ajudá-lo a achar. Passando por Scott, ele, a Malia e a Lady estão atrás do portal, que pode levar eles até a dimensão dos Cavaleiros. E eles conseguem achar dentro de um esgoto. Já o Leon e sua pequena Alcateia querem saber como o Douglas conseguiu matar um Cavaleiro. E adivinha quem sabe tudo sobre ele? Sim, o Theo. E fala que só vai contar se o Leon quebrar a espada. Já que, né, assim não vão poder mandar ele de volta para onde ele estava. Ele então quebra a espada, e o Theo fala que o Douglas é o Longmente. Provavelmente eu falei o nome errado, mas resumindo, ele é um híbrido de lobisomem alfa e leão. Sim, o cara é um puta ser sobrenatural forte pra cacete. E no passado, quando ele estava rastreando a caçada selvagem, o seu exército encontra o portal, e ele manda um dos seus capangas atravessar, o que faz ele ser queimado vivo. E então os cavaleiros aparecem, atacam todos e dão uma chicotada no Douglas, o que faz ele ficar ferido por conta da toxina, e tava meio que possibilitando ele de se curar. Então ele vai atrás dos médicos do medo, achando que eles poderiam ajudá-lo. Mas aí eles prendem ele no tanque e começam a utilizar o líquido que formou na água. E não tinha só o sangue de um híbrido de lobisomem alfa e leão, como também a toxina dos Cavaleiros Fantasmas. E com certeza tinha mais alguma coisa dos médicos do medo, o que fez esse líquido deixar os médicos do medo mais forte. E claro, capaz de trazer 4 quimeras de volta à vida. Ou seja, esse filho da mãe é poderoso pra cacete. E falando no safado, a Melissa e o Ash levam ele até o Paris. Mas aí o Goat atira nele, o que óbvio não fez nada. E ele então dá uma chicotada nele, e depois na Melissa também. E aí adivinha, o cara começa a controlar o Cão do Inferno. E como um sobrenatural poderoso pra cacete pode ser controlado fácil assim, se pergunta você? Simples, os Cães do Inferno trabalham junto dos Cavaleiros. E como o Douglas agora tem os poderes de um, ele consegue controlar o Paris. Voltando para o Leon, o mesmo acaba sendo levado. E depois a Heidi também. Os caras tão poucas ideias, estão levando todo mundo. Já o Scott tá tentando atravessar o portal, mas não consegue. E então o Douglas aparece com o Paris. E depois o Leon também. E fala o que ele pretende fazer, que é formar um exército sobrenatural. E então o Scott tenta impedir ele, mas não consegue. E aí o Cão do Inferno abre o portal, e ele e o Douglas entram, e depois o portal se fecha. E após isso, 2 cavaleiros aparecem, e o Leon e a Lydia correm, e o Scott fica com a Malia para distrair. Mas aí o Peter brota do nada, e vai pra cima deles, só que acaba sendo pego de novo. Já o Leon e a Heidi dão de cara com o cavaleiro, mas não pegam eles por conta da Lydia, porque né, eles não levam Banshee. E no final, depois dessa treta toda, o xerife aparece, e fala que se lembrou completamente do Styles. Enquanto isso aconteceu, um portal foi meio que aberto, e assim o Scott acha que se eles se lembrarem do Styles, outro portal irá se abrir novamente. Eles então vão até o bunker dos Agents para usarem a câmera fria e assim entrar em um transe hipnótico, o que supostamente fará o subconsciente deles se lembrar do Styles. Enquanto isso, o xerife e o Leon vão até a delegacia para tirarem o Theo da cadeia. E cara, eu ri nessa cena. Putz, estou lascado. Eles pegam o xerife e o Theo e o Leon correm de lá. Os dois vão para o hospital e o Leon liga a sirene da ambulância para assim os cavaleiros irem atrás deles e não do Scott. E guardem essa fala do Theo aqui. No final vão pegar todos nós. Você vai primeiro. É o único motivo de eu estar com você. Quando estiverem enrolando um chicote no seu pescoço ou atirando na sua cabeça, eu estarei na direção oposta. Eu tô do seu lado enquanto isso me for útil. Enquanto isso, o Scott e a Malia entram na câmera fria e recuperam todas as lembranças com Styles, mas não é o suficiente para abrir um portal. Precisa de uma ligação forte, ou seja, é a vez da Lydia. Em paralelo, os cavaleiros vão até o hospital e o Leon e o Theo começam a lutar com eles, mas aparecem muitos e se liga nisso. O que você tá fazendo?
Sendo a isca. Essa temporada é a que todos resolveram se redimir. Primeiro foi o Peter, agora foi o Theo. Será que o Gerard vai ser o próximo? Voltando para o Scott, eles colocam a Lydia em um estado de transe. E ela começa a se lembrar do Styles. E então a luz começa a aparecer. Só que o Styles não aparece no local onde eles estão, e sim no Jeep. Ao depois o Leon aparece no bunker e leva o Scott até o hospital. E lá tá cheio de trilhos de trem. E aí o Douglas aparece e se liga nisso. Vai dar um bom cavaleiro fantasma, Scott. E terei um alfa de verdade ao meu lado. Ferris, para! E depois uma Banshee e uma Coyote. E um Styles. O quê? O Goat já chega como? Derrubando o vilão. Enquanto isso, a Lydia e a Malia vê que a biblioteca virou uma estação de trem. Ou seja, meio que a dimensão dos cavaleiros está se juntando a deles. Logo depois, o Styles apaga o fogo do Paris, fazendo ele voltar ao normal. E ele revela que tem uma forma de impedir que todos sejam levados, que é desviando o trem. O Leon fala que o Corey é a chave. O Douglas está usando ele para unir os mundos. E então ele fala que vai tentar entrar na caçada para achá-lo. Ele vai atrás de outros cavalos, mas o cavaleiro aparece. E então o Theo brota do nada e mata o cavaleiro. E o Leon consegue subir no cavalo e entra na caçada. E depois acham o Corey. Enquanto o Scott e Styles, eles acham a alavanca que desvia o trem. Mas o Douglas aparece e manda eles para a escola. Já a Malia e a Lydia, eles acham o Peter. Só que os cavaleiros aparecem e eles começam a lutar com eles. Logo depois, o Scott e Styles são separados de novo. E um cavaleiro acha o Styles. Mas aí a Lydia aparece e mata ele. E então... É muito lindo. Finalmente isso aconteceu. Eu tô aqui desde a primeira temporada esperando eles ficarem juntos. Passando para o Agent e a Melissa, se liga nessa cena. A vingança é um prato que se come frio. O Scott pegou a sua filha e agora ele pegou a sua mãe. Eu acho isso justo. Enquanto isso, temos a luta final. A alcateia do Scott versus o Douglas e a caçada selvagem. Você perdeu seu trem. Eles conseguem desviar o trem e depois o Corey é libertado e todos os que foram pegos voltam para suas vidas normais. Mas calma que ainda não acabou. Lembra da mãe do Styles? Ela aparece na forma de Cavaleiro Fantasma, mas aí o xerife junto da Lydia matam ela. Já o Douglas, na tentativa de controlar a caçada, acaba sendo transformado em um cavaleiro também e depois some. No fim as aulas acabam e eles vão se formar. E o Styles deixa o Jeep para o Scott, porque ele vai para a faculdade e o Styles vai para o treinamento de FBI. E o episódio termina assim. Unidade 4, repita. Disse que tem um corpo na floresta. Exatamente, senhor. Dias depois, o Scott está preparando o campo, já que ele virou treinador assistente por enquanto, até ir para a faculdade. E o Leon, que é o capitão do time, tá meio desanimado, porque a Hayden, a sua namorada, saiu da cidade por conta da sua irmã. E sim, a atriz saiu da série, e o motivo eu também não sei. E quando o Scott fala que um tal de Dias vai virar capitão se ele não aparecer, adivinha, ele brota do nada e faz uma defesaça. Mas então, um lobo machucado aparece no campo, e o Scott bota ele para correr. E quando vai atrás, descobre que não só ele morreu, como também a sua alcateia. Em paralelo a isso, na casa Ashen, o diretor de lá vai verificar uma das celas. E então, um cão do inferno que estava petrificado sai de lá. Logo depois, ele vai até o hospital e identifica que o Leon é um ser sobrenatural. Mas quando vai atrás, o elevador fecha. Após isso, ele vai para a escola e se encontra com o Perry. E depois, o Leon aparece e ele fala que o Perry deixou algo escapar e precisa ser parado. E aí começa a batalha, cão do inferno versus cão do inferno. E adivinha, o Perry perde. E então, o Leon vai para cima dele e se liga. Se a caçada selvagem não te prendeu, nada vai prender. Não é você. Eles lutam, o Leon dá umas porradas, mas apanha e o Cão do Inferno sai de lá. Logo depois, a Lydia e o Scott falam que vão atrás dele. E no caminho falam que algo escapou da caçada selvagem, por isso o Cão do Inferno apareceu. Em paralelo a isso, a Moreau, uma professora, vai atrás do Cão do Inferno e atira nele, mas claro, não acontece nada. Mas aí ela atira na cabeça dele com a bala de prata e o mata. Sim, o grande mortal, o Cão do Inferno, morre. Ao chegar, o Scott descobre que foi um agente, por conta que a bala tem um símbolo dele. Eles pensam em chamar o Styles, mas o Scott não quer e mostra um áudio dele. Vocês tinham que ouvir a voz dele. Ele parecia estar tão feliz. Oi, Scott. Então, eu tô aqui em Quantico, Virgínia, no FBI, cara. Eu tô no FBI. É isso aí, eu tô aqui de verdade. Eu disse pra Lydia que eu tô com saudade dela e de casa, mas... Escuta, Scott, eu não sei o que você tá fazendo, mas tem que sair de Beacon Hills. E uma curiosidade, o Styles só apareceu nesse episódio e no último agora. E o motivo, se pergunta você, é porque o ator sofreu um acidente durante as gravações do filme Maze Runner Cura Mortal, o que fez ele quebrar parte do seu rosto, se não me engano. Então ele passou por várias cirurgias e ficou sem atuar por alguns meses. E só retornou para gravar esse momento aí desse episódio
e último episódio. No final, o Styles vê que o FBI tá caçando Derek. Sim, o Goat vai voltar. Logo depois nos é mostrado o Theo. E sem os médicos do medo, o cara não parece que tá vivendo bem não, hein, velho. Tá dormindo no carro e se liga nisso. Uma aranha entra dentro do corpo dele. E quando ele tira, ela simplesmente desaparece. É, bem sinistro isso aí. Após sair, ele é pego por caçadores. Inclusive com esse tanto de tiro. Se o cara não morreu, ele é brabo pra cacete. No outro dia, nos é mostrado um dos alunos sendo consumido por várias aranhas. E guardem essa cena aí que vai ser importante. Enquanto isso, a Lydia pede para o Paris ir até a casa Ashen para saber sobre o Conde Inferno que foi morto. E ao chegar lá, o diretor fala que o cara se chama Howling. E foi ele que construiu a casa Ashen há quase 100 anos atrás. E se manteve preso caso a coisa saísse. Já que assim, ele iria atrás para capturar e prender de novo. E que coisa é essa que escapou? Calma que eu vou chegar lá. Só saiba que tem envolvimento com as aranhas aí. O Paris começa a ouvir vozes. E quando vai verificar, vê que várias pessoas estão tomando choque. E então o diretor aparece e dá choque nele. Inclusive eu me pergunto como ele foi eletrocutado. Sendo que na quinta temporada o Josh tentou fazer a mesma coisa, mas não funcionou. Será que ele tem que estar transformado para ser imune à eletricidade? Me responde aí nos comentários. O diretor prende o Paris na mesma cela que o Howling estava. E começa a congelar ele. Já na escola, o Leon e o Brett estão treinando. E ela acaba se descontrolando e furando a bola. E depois joga ela longe. Mas adivinha quem vê isso? Sim, a mulher que matou o Howling, a Moreau. E ela tá de olho no Brett agora. Ao anoitecer, ela vai atrás dele e coloca acônito na bola. O que enfraquece ele. E então ela enfia o taco de lacrosse no seu peito. E antes que o finalize, ele arranha ela e foge de lá. Em paralelo a isso, o Leon e seu grupinho vê o corpo de um dos alunos no vestiário. E começa a caçar o Aaron, o moleque das aranhas. E encontra ele na sala, que nem um psicopata. E quando pergunta se ele está bem, ele fala que sim. Eu, se fosse vocês, nem chegava perto desse cara. Quem é que fica assim à noite na escola, velho? Cê é louco. Já a Lydia, ela vai atrás do Paris na casa Ashen e consegue salvar ele antes de ser morto pelo diretor. Passando para o Scott, ele, a Malia e o Agent vão até o local onde o Conde Inferno foi morto. E o Agent fala que a bala usada era feita de prata. No final, descobrimos que o diretor da casa Ashen matou todos os sobrenaturais que estavam lá. E o Scott descobre que as pessoas estão com medo dele. Ultimamente tem várias coisas acontecendo na cidade. E tudo se remete ao medo. E estão fazendo coisas que nunca fizeram antes. Como é o caso da Moreau aí, né, velho? Inclusive, quando ela vai atrás do Brett, ele pula em cima dela. Mas alguém atira nele com arco e flecha. E aí ele foge. E então descobrimos que é o velho filho da mãe, o Gerard. Após isso, a irmã do Brett vai atrás do Scott para pedir ajuda. Porque o seu irmão sumiu. E eles, junto da Malia e do Leon, vão atrás do Brett. E descobrem que ele está em um esgoto abandonado e muito ferido. Em paralelo a isso, a Melissa tenta pegar a amostra de DNA do corpo que o Leon e seu grupinho acharam. Mas não consegue, porque sente medo. E então ela pede para o Agent. E adivinha, ele também sente medo. E véi, eu nunca vi esse cara sentir medo. Só pra vocês terem noção do quão bizarro é esse corpo. E detalhe, não tem rosto e nem nada. Eles então, com a arma apontada para o corpo que já está morto, conseguem pegar a amostra. Já o Scott, ele acaba caindo em uma armadilha do Gerard. E então manda o Leon, a irmã do Brett e a Malia atrás do Brett. E eles vão, mas a Malia não, porque decide ficar com o Scott. Enquanto isso, a Melissa descobre que a amostra que eles pegaram não tem nada. Ou seja, o corpo não tem DNA. E por que, se pergunta você? Porque o DNA foi roubado. Na escola, um moleque chamado Nolan, que inclusive é um grande FDP, começa a fazer perguntas para o Mason. E depois fura a mão do Corey, revelando para o pessoal o seu poder de cura. Voltando para o Scott, ele descobre que a armadilha é do Gerard. E que ele fez isso para separar o grupinho. E passando para o Leon, ele e a menina acham o Brett. E então o Gerard faz uma armadilha. O Leon manda o Brett e sua irmã fugirem, que eles seguram o que for aparecer aí. Mas não tinha ninguém. E então o Brett e sua irmã saem do esgoto e são atropelados. Eu não consegui tirar a dor dele. É, cara, eles morrem e o pessoal vê o Leon transformado. E sim, isso faz parte do plano do Gerard para formar um exército contra os sobrenaturais. Logo depois, nos é mostrado o Aaron vomitando várias aranhas naquele corpo sem rosto. E do nada, o corpo começa a se levantar. É, bem sinistro isso aí. Em paralelo, uma menina para o carro porque o seu pneu furou. E aí aparecem uns caras oferecendo ajuda e começam a cercar ela. E então ela se transforma e dá uma surra em todos. Mas aí uma policial aparece e dá um tiro nela. No outro dia, o Leon vai para a escola e percebe que todos estão olhando e falando dele por conta do que aconteceu na noite passada. E sim, a maioria já suspeita que ele não é normal e nem o seu grupinho aí. Já o Scott quer se encontrar com o Gerard para ter paz. Só que sabemos o que aconteceu quando o último lobisomem tentou negociar com ele, né, velho? O Gerard furou os olhos do Deuquelho. Então, por conta disso, o Agent vai tentar conversar com ele. Na escola, os moleques querem tirar o Leon do status de capitão. Querem outro capitão? Você tá fora. E se eu não tiver a fim de sair? Vai lá, Nolan. Você acha que pode comigo? Vai, cara. Cara, vocês não tem ideia do quanto eu fico puto com esse moleque e com o outro lá. Cê é louco, eles passam a temporada toda provocando o Leon e perseguindo ele. Só que o pior é que nós sabemos que o Beto aí dá uma surra em todo o time de lacrosse tranquilo. Mas ele não faz isso porque, né, ele tem que se manter na linha para não aumentar suspeitas aí. O treinador então aparece e pergunta por que dessa reunião. E o Leon inventa uma desculpa, falando que foi ele que fez, porque não quer mais ser o capitão do time. E passa a liderança para o Nolan. E eu vou precisar me afastar do time. A gente votou no Nolan para ser o novo capitão. Nolan? O Nolan é perfeito. Joga bem,
E ele também sabe agir com liderança. Qual de vocês é o Nolan? Ah, é você! Vamos aplaudir o novo capitão do time, o Nolan! Aqui percebemos que esse cara sabe sobre o mundo sobrenatural. Ele nunca coloca ninguém como capitão, mas deixou um moleque que nem sabe quem é na liderança. E o motivo, se pergunta você, para tirar eles do pé do Leon. É só uma teoria, mas eu acho que ele fez isso aí para ajudar o Leon aí, hein? Já o Agent vai até o Gerard negociar, mas o velho FDP não quer e fala para ele avisar o Scott para correr, porque eles vão atrás. Enquanto na escola, o Corey descobre que o Nolan e os outros moleques vão tentar fazer o Leon se transformar, para que todos vejam ele. E então, quando o Leon começa a ouvir ele chegando, ele entra na sala e adivinha quem? Sim, da Morel, e começa a conversar com ela, mas aí ele vê que em seu pescoço tem um arranhão e descobre que ela é a nova caçadora e sai de lá. Voltando para o Agent, ele fala para Melissa conversar com o Scott e com os amigos para eles fugirem de Beacon Hills, mas aí o Leon manda mensagem para o Scott falando que a Morrow é a nova caçadora. Então a Lydia vai até ela e fala para ela conversar com o Scott e tentar chegar a um acordo de paz, e ela fala beleza, mas para isso ele terá que ir sozinho. A Malia não quer que ele vá, inclusive tá rolando um clima entre eles aí, hein, velho. Será que ela será a próxima que a nossa gostosana vai pegar aí? Eu não sei. Eu sou a gostosana. O Scott vai até a Morel e adivinha, é uma armadilha. Ela fala que começou a caçar todos depois que a besta a pegou e a deixou ferida no ônibus, onde tinha muita gente morta. E quando o Scott apareceu, ele nem pensou em verificar se tinha alguém vivo. Ah, vai se ferrar, velho. Ela tá brava porque a besta, um lobisomem, que inclusive foi Scott Solcaté que derrotou, machucou ela. E o Scott não ajudou quando ele passou por lá. E aí, por conta disso, ela quer matar todos. Ah, você tá tirando, né, velho? Essa mulher me dá raiva só dela falar. É muito FDP, papo reto. Quando vão atirar no Scott, a Lydia Malia aparece para ajudá-lo. Mas aí o corpo sem rosto aparece e começa a manipular todos com medo e pavor. Só que por sorte deles, o Paris brota do nada e queima ele, e os caçadores metem o pé de lá. Em paralelo a isso, o Noah e o Gabe vão atrás do Leon e começa a dar uma surra nele para fazê-lo se transformar. Mas o Leon tá conseguindo manter o controle. É, velho, o beta explosivo consegue se controlar. E então isso acontece. Mas que droga é essa? Se afasta! Aí, os dois pra sala do diretor, agora! O que tá acontecendo? Pra fora! Todo mundo! Eu não quero olhar pra cara de vocês! Isso, levantem ele. Lia, vai! Anda! É muito lindo. Cara, o treinador foi foda pra cacete nesse episódio, cê é louco. Após isso, a menina do começo vai até a casa do Scott e revela que foi uma policial que atirou nela. E aí o Scott percebe que todos estão se virando contra ele. Enquanto isso, os betas da Satomi e o Theo estão sendo torturados por nada. Mas aí o Theo percebe que a eletricidade tá queimando os enforca-gatos. Sim, prenderam lobisomens com enforca-gato. Ele começa a provocar o caçador e ele aumenta a potência, fazendo assim o Theo conseguir se soltar e prender o cara. E aí descobrimos que a Satomi tá morta. Sim, a grande alfa morreu. E os betas aí estão atrás do Scott. Então Theo fala que vai levar eles até o Alpha, mas ao sair o xerife aparece e prende ele. Passando para o Ditton, ele vai até a cela onde o Howling ficava e pega um pedaço da parede da cela. Já na cadeia, o Theo consegue fazer os betas se confessarem que matam as pessoas e o Paris tira ele de lá. O Scott então vai atrás tentar tirar os betas de lá, porque as pessoas que eles mataram eram caçadores e se ficarem na cela vão ser mortos. Mas o xerife não deixa, e então Morrow e seus capangas aparecem exigindo os betas, e o Scott Solcaté quer enfrentar todos e levar os betas com eles. Mas aí quando vão sair, inclusive a Lydia que iria abrir o caminho com seu grito, o xerife aparece e fala que a Morrow deu até meia-noite pra eles e querem os betas vivos ou mortos. E então eles mandam o Nolan entrar, mas o xerife prende ele. E depois os caçadores cortam energia e jogam uma granada de luz. Enquanto isso, o Nolan se solta e tenta matar os betas com a Conator, mas o Leon aparece e impede ele. Após isso, um dos policiais acaba se suicidando por conta da criatura sem rosto. Que não, ele não morreu quando o Paris botou fogo. E então outro policial se mata também. E aí o Scott fala, já que a Morrow quer os betas vivos ou mortos, ele decide entregar os dois policiais mortos. Já que né, a Morrow não sabe como é o rosto dos betas. Eles levam os corpos até ela, mas quando ela pede pra ver as tatuagens do símbolo da Alcateia, adivinha, o pai do Scott aparece. Ele então negocia, o FBI levará os betas e o Scott e sua Alcateia vão ter que sair da cidade. Em paralelo a isso, o Ditton mostra a pedra para o Corey e o Mason, e com seu poder, o Corey descobre que tem outra parte também. E aí o Ditton se liga com o que estão lidando. É um antigo transmorfo. Uma criatura desarmônica. Pode virar vizinho contra vizinho. Ela usa uma coisa muito mais sinistra. Medo. É. Ela se chama Anuk-Ite. Às vezes chamado de... dupla face. Peraí, estamos procurando uma coisa que tem duas caras ou pode ser duas pessoas, é isso?
O Anuki-T, um ser sobrenatural que não precisa de presas e nem garras para ser ameaçador. Ele causa pavor, medo e consegue virar qualquer um contra o outro. Por isso as pessoas estão atrás dos sobrenaturais. No final, os betas da Satomi são mortos. FBI porcaria nenhuma esses daí. Tá todos contra os sobrenaturais. E o Scott e o Alcateia não fugiram. Eles resolveram ficar para lutar contra a Morrow. No outro dia, o Gabe e o Aaron, que todos nós sabemos que é o Anuki-T, tá testando as pessoas para saber quem é e quem não é sobrenatural. E eles cercam o Edgar, esse moleque aí que acaba sendo cortado e corre. E quando vai para o banheiro, o Aaron vê que ele é um coiote e coloca as aranhas nele. E por que ele tá fazendo isso, se pergunta você? Porque o Anuki-T tem duas partes. O lado humano já foi encontrado, que é o Aaron. Agora falta o lado sobrenatural. E ele tá fazendo isso com todos os sobrenaturais que ele acha, para assim encontrar sua outra metade. E finalmente ficar por completo e mais poderoso. E não é o Edgar. Após isso, o Nolo vê o mesmo com vários sacos de dormir. E começa a segui-lo. E tudo isso faz parte do plano. E já o Scott tá com a Lydia, a Malia e o Agent na frente do arsenal do Gerard, esperando todos saírem para eles invadirem e explodirem tudo. Voltando para o Nolo, ele chama os caçadores, mas só 2 aparecem, e não é o suficiente. Então o Theo tenta chamar a atenção deles. Vão ter que acreditar na gente. Não é mesmo? Cara, não grita. Cala a boca! Aí, tá vindo de lá. Ele não aguenta comigo. Eu entendi, mas você precisava me bater. Eles fingem uma luta e os caçadores caem, chamando assim mais reforço, e então a galera sai do arsenal. O Scott e o seu bando entram e se separam. A Malia e o Scott vão até o arsenal, mas ao chegar lá não tem nenhuma arma. E antes de sair, o Scott sente o cheiro dos betas da Satomi. E ao abrir a porta eles ficam presos, porque o alarme fecha eles aí. E o Gerard sabe que o Scott invadiu seu arsenal, mas se liga no que ele fala. Mataram o beta dele. E depois pegamos o Scott. Você por acaso tem alguma noção da força que tem o vínculo entre um alfa e seu beta? Imagine como o pai ficaria se eu quebrasse o pescoço do filho e jogasse aos seus pés. Mas e quanto ao resto do bando? Quando o Scott cair, Todos caem juntos. Cara, matando o Leon, o Scott cairia e toda a sua alcateia iria junto. E falando nele, o Scott vê o mapa, que detalhe, é onde se encontra todos os Nêmitos do mundo. Inclusive tem até no Brasil. E depois ele vê a pele dos betas em forma de troféu. E então o laser é ativado. E depois aparece mais 2, o que deixa eles encurralados aí. Mas a Malia vê uma janela e quando ela quebra o cadeado, ele cai no chão e bate no laser, fazendo assim a sala ficar sem oxigênio. Mas aí, para salvar o dia, a Lydia com seu grito consegue quebrar uma porta reforçada e tira o Scott e a Malia de lá. E no final, eles voltam para a casa do Scott e a Malia beija ele. Velho, mais uma paralisia do nosso grande alfa. O cara pegou todas, não sobra nada para os beta. Eu sou a gostosona. Após isso, acontece algo trágico. Os caçadores metralham a casa do Scott, acertando a Lydia, o Mason, a Melissa e o pai do Scott. Logo depois, nos é mostrado o Ethan ligando para algum namorado, que está atrasado. E então os caçadores aparecem com ele e atiram acônito no Ethan. E então descobrimos que o namorado é o Jackson, e ele derruba os caçadores. Cara, o Jackson virou gay. O grande bad boy, na verdade, gosta de homem. Eu nunca duvidei. Eles estavam protegendo os lobisomens, mas os caçadores mataram eles. E quando perguntam quem está no comando dessa caçada, descobre que é o Gerard. Ou seja, vão voltar para Beacon Hills. Passando para o Scott, a sua mãe, o mesmo, a Lydia e o seu pai estão bem. Inclusive, ela fala para o Scott não fugir e lutar contra ele. E então, o Scott chama o grande Deuquilho, mas ele não está mais ativa. Ele pergunta como derrotar o Gerard e o Deuquilho fala que só matando ele para isso acontecer. Logo depois, o Scott vai ter o Peter para ele ajudar contra o exército de caçadores, mas ele se recusa e mostra ao Scott que ele não vai vencer essa guerra sem sujar suas mãos de sangue. A cobaia assassina vai matar a gente, a menos que faça o que precisa ser feito. A gente não vai te machucar. Ele não desistiu. Eu lutaria com ele. Gostei desse cara. Assim se vence uma guerra. Você chegou até aqui sem sujar as mãos, Scott. E não se termina uma guerra com mãos limpas. Enquanto na delegacia, o xerife confronta a Morrow, mas não dá em nada. E essa vagabunda consegue tirar ele do cargo e vira todos da delegacia contra ele. Em paralelo a isso, o Leon e o Theo confrontam o Gabe. E ele revela a eles os corpos que o Aaron está matando. E então eles se ligam que o moleque é o Anuki-T e que está atrás da sua outra metade, que como já falei, é um ser sobrenatural. Após isso, o Scott e a Malia continuam atrás de ajuda. E então a Malia fala sobre um bando que vive na floresta escondidos e que são assassinos e matam qualquer um que seja ameaçador. Eles então vão até o local que eles ficam, mas ao chegar lá todos estão mortos, e não foi pelos caçadores, e sim pelo Anuki-T. E aí do nada a Lydia brota e fala que o Howling, o cão do inferno, levou ela até lá, e o motivo para ela achar o corpo que o Anuki-T possuiu. Mas no caso esse foi o corpo sobrenatural, e agora sabe que um dos membros da Alcateia que foi morta é o corpo que o Aaron está caçando. Ou seja, os dois corpos estão rodando por Beacon Hills, tentando se encontrar. No final o Peter resolve ajudar o Scott, porque o Gerard e seus caçadores explodiram 2 carros dele, achando que ele estava dentro. E o Ethan e o Jackson voltam
volta para Beacon Hills, mas vão falar logo com quem? Com a Morel, que captura eles. Coitados, mal chegam e já estão se lascando. Após isso, o Scott tá ouvindo uma mensagem de voz de um celular que ele achou com um corpo sem rosto, e acha que a mulher que tá falando seja a outra metade. Então o Mason e o Theo vão atrás do Aaron, enquanto o Scott e o Leon vão tentar descobrir de quem é a voz no telefone. Já a Malia e a Lydia estão no necrotério para verificar o corpo do Howling, e como ele não está morto, a Lydia vai tentar conversar com ele, mas para isso ela terá que ficar inconsciente. Então a Maria desmaia ela, e assim não consegue saber que o Howling tá realmente vivo, mas não consegue se curar por conta da bala na sua cabeça. Em paralelo, o Leon descobre que a voz no telefone é da professora Fincher, então ele e o Scott vão até a escola e fazem alguns testes, como por exemplo de audição, que não dá em nada, e usa até Arcônito, que também não dá em nada. A professora então dispensa todos e começa a conversar com o Leon sobre o dia da briga, já que ela viu ele apanhando e não fez nada. E aí o Leon começa a falar que ela é uma lobisomem, mas ela nega tudo, e então Scott entra com a mensagem de voz ligada, e ela logo fica assustada com isso. Ela fala que mandou essa mensagem para a filha dela, e aí o Scott revela que todos da sua alcatéia estão mortos. Enquanto isso, a Lydia e a Malia levam o Howling até a sala de ressonância, e se ligarem à máquina, a parte da bala que é feita de aço vai sair, e ele vai se curar. Mas aí a Lydia percebe que se fizerem isso, quando ele for se curar, a parte da bala que é feita de prata vai derreter, porque ela não sai junto, e isso vai matar ele, só que agora para sempre. Elas então pensam no que vão fazer e decidem ligar a máquina, já que né, ele é o único que sabe como derrotar o Nuke-T, porque foi ele que o prendeu na caçada selvagem antes. Após a bala sair, ele volta à vida, e antes de morrer de novo, ele fala que não é possível matar o Nuke-T. Eles têm apenas que impedir as duas partes de se juntarem, porque se eles se juntarem já era, ele será capaz de matar qualquer um só com um olhar. E aí o Howling morre. Já o Mason e o Theo estão atrás do Aaron pelos túneis, quando do nada o moleque aparece e ataca eles. Voltando para a escola, a professora revela que a filha se chama Queen, e ela é nada mais nada menos que aquela lobisomem beta que levou um tiro da policial. E sim, ela é a outra metade, a parte sobrenatural. Eles começam a ouvir alguém chegando, e então a Fincher taca Acônito neles e sai da sala. E aí dá de cara com a sua filha, que na verdade é uma Nuke-T, e acaba atacando a professora Fincher. Já o Theo, ele ataca o Aaron, e a Queen sente isso, e assim eles começam a se localizar. Enquanto isso, a professora Fincher tá muito ferida, mas o Scott consegue fazê-la se transformar, revelando aí que a professora é uma alfa. Esse tempo todo eles estavam convivendo com uma alfa, velho. E porque ela não se manifestou com os testes feitos pelo Leon? Porque ela é meio que mantinha o seu lado lobisomem trancado, por isso ela não tinha nenhum poder de cura e nem a sua audição, tá ligado? Em paralelo, o Leon acha as duas metades do Nuke-T, e quando vai pra cima, eles derrotam ele, e depois começam a lutar, e a parte humana vence, fazendo assim eles se juntarem e virarem um só. E antes que o Leon olhe para ele, a Lydia aparece e tira ele da biblioteca. Só que aí os caçadores aparecem e olham para o Nuke-T, fazendo eles virarem pedra. É cara, o poder dele é igual ao da Medusa. Eles vão ter que lutar com a Nuke-T sem olhar. E vocês devem achar que é um poder de merda esse, mas o cara é capaz de manipular a mente de qualquer um, usando memórias, medo e pavor, fazendo assim qualquer um abrir o olho. No final, o velho safado fala para o Nuke-T que vai enfraquecer o Scott com Acônito, para assim ele conseguir finalizar o Scott, e ninguém mais vai poder prendê-lo. Enquanto isso, no Brasil, o agente conversa com o policial, que estava atrás de um assassino de 12 corpos, que sim, eram lobisomens, mas tinha outra pessoa atrás desses assassinos. E quem é essa pessoa, se pergunta você? E sim, ele mesmo, o Derek Hill. O Goat ataca os caçadores, brilha os olhos e pergunta quem está no comando, e o cara revela que é o Gerard. O Derek, depois de ter essa informação, ainda por cima rouba o Camaro dos caras. Só quem é fã lembra do Derek com o Camaro na primeira temporada. Logo depois, o Nolo vai atrás do Leon e fala que vai mostrar alguma coisa para ele no hospital. E já a Lydia, ela vai atrás do Scott, mas só encontra o Peter, e então eles se juntam para irem atrás da Malia e do Scott. E falando nos pombinhos, eles foram atrás do Delqueiro para ele ensiná-los a derrotar o Nuke-T sem enxergar. Em paralelo, o Argent consegue achar o Derek, inclusive ele tá com um dos venenos mais raros e que o Gerard estava atrás, que é o Acônito amarelo, capaz de matar até um alfa fácil. Mas aí do nada o FBI aparece atrás do Derek, e então o plot vem. A Kate mata todos e depois rouba o Acônito do Derek para se levar para o Gerard e usar no Scott. Já o Leon, o Nolo mostra a ele uns lobisomens sendo injetados com Acônito, e então o Leon chama o Corey e o Mason, e o Nolo, antes de sair do hospital, é barrado pelo Gabe e conta que a Morrow sabia que ele iria trair eles e levar o Leon até os lobisomens. E então ele dá uma surra no Nolo, e enquanto o Leon, ele caiu na armadilha dos caçadores. Passando para o Scott, ele e Malia estão indo mal no teste do Delqueiro, e se liga nessa fala. Eles têm medo da gente. Esse é o problema. Eles não nos conhecem. Não nos querem aqui. Eles não querem nem olhar pra gente, mas eu sinto que esse medo todo não é real. E se não for só o Nuke-T? E se as pessoas forem assim de verdade? E se tudo que essa criatura faz é dar permissão para que ajam de acordo com as crenças mentirosas que possuem? Não posso acreditar nisso. Eu não quero. É cara, mesmo sendo odiado por todos, ele ainda acredita que isso tudo seja apenas o Nuke-T manipulando as pessoas. E então a Lydia e o Peter aparecem, falando que nenhum deles vão sobreviver. E aí, bum!
puta merda, velho, massacraram o nosso ex-ceguinho aí. Logo depois nos é mostrado um flashback do futuro. De alguns meses depois, o Scott e o Agent vão ajudar esse moleque que tá sendo caçado. Ele acaba ficando encurralado, mas aí o Scott aparece e o salva. E o nome desse moleque é Alec. E depois de salvá-lo, eles o levam até os outros e contam a história sobre o que aconteceu naquela noite. Voltando agora para o passado, a Morrow e os caçadores encurralam eles, mas aí o Styles junto do Derek aparece para ajudar, conseguindo ir botar todos para correr. Já o Delqueiro, infelizmente, o nosso alfa dos alfas, o grande lobo demônio, morreu. Após isso, o Gerard fala no rádio que pegou os membros da alcateia dele. O Leon, o Pérez e o Jackson todos estão encurralados ou presos. Ele então liga para o Theo e fala para ele ajudar o Leon no hospital. E depois se reúne com os outros. E vocês lembram que o FBI mostrou o Derek no primeiro dia de aula do Styles? Pois é, ele teve que salvar a vida dele. Resumindo a história, eu basicamente tinha que salvar a vida dele. Não foi assim que aconteceu. Tá, eu posso ter omitido alguns detalhes, mas eu contei o principal, a essência do ocorrido. Você não podia andar. Eu tava mancando. Não podia andar, e eu sei disso porque eu te carreguei. Atiraram no meu dedo. Quer ver? Parece mais que o Derek salvou ele. Mas enfim, o Scott atualiza ele sobre a Nuke-T e que ele pode matar qualquer um só com o olhar. E então o Styles e a Lydia vão atrás do Jackson, enquanto o Scott e o resto vão tentar parar o Nuke-T, já que o Scott acha que derrotando ele, a guerra acaba, porque é ele que tá alimentando o medo das pessoas. E sabemos que nem todos são caçadores, né? Enquanto isso, o Nuke-T manipula o Peter e o transforma em pedra. Já o Jackson, usando a cauda, consegue se soltar. Mas aí, antes de sair, o Styles e a Lydia aparecem. E depois ele fala que não vai sair sem o Ethan. Já que todos contribuíram, podemos dar o fora, né? Não sem o Ethan. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá comigo. Com você? É, comigo. Ethan? É, Ethan. E você... E o Ethan? É. Meu Deus. Achei que você nunca fosse se tocar. Antes de sair daí, o Scott manda o Styles pegar algo no arsenal que pode derrotar o Anuki-T. Já na escola, a filha da mãe da Morel atira uma bala de acônito amarela no Scott. E o Derek então queima o acônito, mas aí o Anuki-T aparece e manipula ele, conseguindo fazer ele abrir os olhos. Logo depois, a Lydia, o Ethan e o Jackson vão para a escola. E a Lydia vê a Malia petrificada. E depois o Jackson e o Ethan também são. Passando para o Scott, o Anuki-T começa a manipular eles, usando o Nogitsune e outros vilões aí. Mas é o Scott, né, cara? Para lutar com ele, o cara fura os seus olhos e consegue assim lutar com o Nuke-T. E então o Styles aparece e joga a tramadeira no chão, fazendo o vilão ser petrificado. Ou seja, o feitiço foi contra o feiticeiro. E os outros que foram petrificados voltam ao normal. Já no hospital, o Leon e o Theo derrotam os caçadores, mas o desgramado do Gabe metralha ele. Só que aí o Leon vai pra cima dele. E um caçador, a comando da Morel, atira não só no Leon como também no Gabe. É, o moleque vai de base aí. Já o Gerard, ele atira na Kate. E então o Agent aparece e fala que o Scott venceu. E no final, a Kate mata ele. Eu realmente espero que esse velho safado tenha ido jogar no Vasco aí. Voltando para o Scott, ele ainda não cicatrizou seus olhos. E se ele não se curar, ele ia ficar cego para sempre. E então tivemos essa cena. Malia, beija ele. O quê? Beija ele. Pô, foda demais, isso é um feito enorme do Scott. O cara curou um órgão do absoluto zero aí. No final, toda a população que estava tomada pelo medo e a raiva desiste de caçar os lobisomens, mas os que já eram caçadores ainda continua. E a filha da mãe da Morel conseguiu fugir. Ela deveria ter ido de base também. E agora voltamos para aquela cena do começo. E o Scott fala isso para o moleque. O que a gente tá fazendo aqui? Nós viemos ver pessoas que podem nos ajudar. Algumas estão sempre com a gente, outras vêm quando precisamos. Mas essa noite, precisaremos de quem puder ver. Quem são eles? São meus amigos. São meu bando. E você pode ficar com a gente, se quiser. Mas você vai precisar lutar. Ela disse que eu era um monstro. Você não é um monstro. É um lobisomem. Igual a mim. E assim termina a sexta e última temporada de Teen Wolf. Eu não sei vocês, mas essa série pra mim é a melhor de todas. Eu amo essa série e se eu pudesse eu falava dela sempre. Espero de verdade que ela volte, mas com uma ideia melhor do que o filme foi. O Tyler Pose inclusive está correndo atrás disso. E eu tô botando muita fé em uma continuação muito foda, já que né, é o Tyler Pose, né velho? É o cara que mais conhece Teen Wolf. Mas é isso, a série termina aqui e vocês, fãs dos resumos, vão assistir os outros resumos que eu postei no canal. Mas é isso, obrigado a todos, valeu, falou e fui.